Pronto, gravando. Assim que terminar a aula, eu disponibilizo a gravação hoje à tarde para vocês lá no EAD, tá? Aquele espaço de aulas gravadas que eu mencionei anteriormente, tá bom? Então a aula está gravando. Bom, vamos dar sequência então. Vamos começar o nosso conteúdo aí de hoje. Planejamento do treinamento. Bom, pessoal, quando a gente vai montar um treinamento para alguém, né, a gente tem que planejar as coisas. A gente não monta simplesmente do nada, né? Existem várias informações que a gente tem que coletar para montar um treinamento de forma mais adequada, né? E aí, dentro da educação física, hoje, existe uma briga muito grande entre os doutores daí, né, os doutores da vida. Existe uma linha de profissionais que acredita na periodização, aquela periodização proposta em 1977, até antes disso, com alguns princípios da periodização, por Matveev. É uma teoria de uma escola russa que trouxe, então, um treinamento organizado, ações organizadas dentro de um período pré-estabelecido, para que a gente pudesse, então, treinar a pessoa neste período pré-estabelecido e evoluir ela até ela chegar ao ápice de rendimento. Alguns profissionais hoje usam ainda a linha dessa periodização, proposta por Matveev. Outros doutores aí da educação física desprezam a periodização, falam que ela não serve para nada, tem pesquisas, inclusive, mostrando que a periodização não serve para nada, e que, na realidade, você tem que fazer uma planificação, organizar, ter um plano de treinamento, mas você não precisa periodizar, né? Eu considero, analisando a teoria desses dois grupos de profissionais aí na educação física, eu considero que os dois estão falando a mesma coisa, só estão querendo mudar o nome para aparecer nas redes sociais e vender curso, vender livro, vender programas aí, né? Então, eu continuo chamando de periodização. E o que é, né, fazer uma periodização, né? O que é você periodizar, né? Eu coloquei até no Instagram esses dias isso aí, né? Eu ainda brinquei com um jogo de palavras lá, né? De periodizar a ação, né? Ou seja, colocar as ações previamente planejadas dentro de um período que você tem para treinar a pessoa. E o que as pessoas, os profissionais chamam de planejamento, né, de planificação do treinamento, nada mais é do que colocar algumas ações pré-determinadas dentro de um período estabelecido. Então, acho que eles estão brigando por conceitos e confunde a cabeça de muitos acadêmicos, principalmente, e profissionais iniciantes que não têm experiência no planejamento do treinamento, no planejamento na periodização do treinamento, né? Então eu quero deixar claro isso, porque às vezes você vai assistir a palestra de algum desses doutores aí, e ele vai falar que periodização é bobagem, aí você vem falar assim, poxa, então eu estou fazendo a disciplina do Borginho à toa, né? Porque eu tenho trabalho aí de 2020 mostrando que a periodização não serve para nada. Aí você tem que ler o trabalho, gente, né? Porque a periodização a qual aquele professor está se referindo é aquela periodização de 1977, 78 do Matveev, né? Em que o cara vai ter períodos determinados para atingir um ápice de rendimento, mas que mais de 80% das pessoas que fazem periodização, dos atletas que fazem periodização, não atingem o ápice, mas chegam muito próximo disso, tá? Atingir o ápice depende de uma série de fatores, que era muito mais fácil ser atingido na década de 70
por conta de menos problemas econômicos, menos problemas sociais, menos problemas mundiais, menos problemas de saúde, né? Hoje o mundo vive numa vertente muito pesada de cobrança em todos esses aspectos. E o atleta não deixa de ser atingido por isso, né? Com raros os atletas que têm dinheiro suficiente, têm uma situação estável de qualquer forma, e conseguem lidar bem com todas essas situações, tá? Então eu vou fazer aqui um levantamento geral de toda a base teórica de planificação e de periodização, tá? Para que você possa entender todos os aspectos inerentes a esse processo, né, para você poder tirar suas conclusões e seguir o caminho que você acha pertinente como profissional, tá bom? Porque existem coisas aí que a gente precisa entender. Papai. O que foi, filho? O que machucou? Vem cá. Você bateu a cabeça no chão? Você caiu? Não. Mas você já é um rapaz, né? Você já é uma criança média. Doeu? Pede a tia... Olha, papai. Chorar não vai sarar, tá? Pede a tia Rosa um gelinho pra você pôr. Vai lá. Papai tá trabalhando. Pede a tia Rosa um gelinho pra você pôr. Bateu a cabeça no chão. No mínimo, estava sentado assistindo desenho no sofá, né? No mínimo. Não aguento, não. Eu pegava no colo e mimava mesmo. Hã? Eu não aguento, não. Eu pegava no colo e mimava mesmo. Falava assim, vocês vão ter que assistir aula junto com o meu filho aqui agora. Já fiz isso, agora não dá, não. Agora você tem que deixar o menino com 4 anos quase aí, bicho. Você tem que deixar o menino criar. Senão, vai virar... Eu tô em outra fase. Hã? Eu tô no começo ainda, eu tô em outra fase. Mas você aprende. A minha pequena ontem bateu a cabeça no chão tentando andar ali, que eu falei assim, nossa, cortou, deixei ela quietinha. Ela olhou pra mim, chorou, eu olhei pra ela, sorri, passou 10 segundinhos, ela tava rindo pra mim. Se você for lá pegar no colo, aí você alimenta o choro dela, entendeu? Aí você dá motivo pra ela. Fala assim, ai, meu papai me pegou, e chora, pega no colo, dá beijo. Então, você tem que começar a não valorar algumas coisas. Você só vê, eu vi aqui, passei a mão ali, não cortou, tava só vermelho. Não cortou? Deixa chorar que vai passar. Pronto, acabou. Bom, pessoal, voltando aqui. No planejamento, então, nós temos que organizar todos os períodos de treinamento. Eu acabei de fazer uma tabelinha aqui, para não precisar escrever com o dedo na tela do iPad, né? Eu acabei de fazer uma tabelinha aqui para você perceber o seguinte. Nós temos essas questões aqui que são períodos e essa linha aqui que são fases. Então, eu tenho períodos e fases. Vou riscar aqui só para separar, porque não deu tempo de terminar a tabela como um todo, tá? Então, aqui não tem não, peraí. Aqui não tem borracha. Bom, então eu tenho essas seguintes questões para organizar em uma periodização, né? Aí vem aquela questão, né, Borginho, mas o seu aluno, ele não vai competir. Por que que você tem que fazer uma periodização com período de competição, né? Porque no período de competição não tem fase, na transição também não tem fase. Então, por que que você tem que organizar isso com período de competição? Eu não preciso pensar que ele vai competir. Eu posso pensar que esse aluno meu, ele vai atingir um máximo. Então, se eu estiver organizando isso aqui, ele vai atingir um máximo de rendimento aqui e depois ele perde rendimento quando ele chegar no período de transição. É isso que eu quero colocar aqui para vocês. Eu não preciso chamar de periodização, mas eu posso levar o meu aluno que busca qualidade de vida a um máximo de rendimento. Eu não estou falando que ele vai chegar perto de um atleta, não, gente. Eu estou falando que ele vai chegar perto do máximo de rendimento dele. Porque o adversário dele é ele mesmo. Né? O adversário dele é ele mesmo. Ontem, por acaso, né, tinha terminado uma aula aqui ontem à noite, liguei a televisão,
O Lucas tinha ido para a casa do primo dele, a Isa estava dormindo, a Érica estava fazendo umas questões ali de trabalho da consultoria de emagrecimento dela. Eu liguei a televisão e fui assistir, passando canal lá, estava assim, quilos mortais. Aí eu parei para ver aquele negócio de quilos mortais. Aí ontem tinha 2 irmãos, um com 312 quilos e o outro com 290, 280 e poucos quilos. Imensos, imensos, imensos. O que ele fez lá? Ele estava procurando uma cirurgia bariátrica. Aí foi lá no hospital, que ficava longe da casa deles, 4 horas de viagem, de carro e tal. Chegaram lá, o doutor fez um monte de análise, um monte de anamnese, um monte de exames e falou assim, olha, para indicar a bariátrica, vocês têm que mudar o estilo de vida e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E para daqui 2 meses vocês têm que perder 36 quilos. Então, qual era a periodização desses 2 indivíduos? Comer 1.200 calorias dia, no máximo, e fazer o máximo de movimento que eles conseguissem. Então era ficar parado, abrindo e fechando os braços, porque o cara não dá conta de andar, só anda numa cadeira motorizada, né? Ficar jogando os braços para cima o máximo que ele conseguir. Então ele tinha que movimentar o máximo que ele conseguisse, comer no máximo 1.200 calorias dia, que o doutor passou para ele para os primeiros 2 meses, e perder cerca de 36 quilos em 2 meses. Aí foram os 2 para casa. Voltaram, um perdeu 30, o outro perdeu 25. Aí o doutor, vocês ainda fugiram da dieta, né? Então, não fizeram o movimento como deveria. Então, agora o planejamento para os próximos 2, ele falou, foi desse jeito. Agora o planejamento para os próximos 2 meses é que vocês percam mais 33 quilos fulano e mais tantas quilos ciclano. E a sua dieta está aqui. Só que ele não falou na hora. Entregou a dieta, não falou quantas calorias. Entregou e tal, e os caras foram embora. Aí voltaram. Não perderam o quanto o doutor planejou. Mas eles chegaram no ápice deles. Né? Então, chegar ao ápice não significa atingir, né, o que foi planejado em si. Porque isso é bem complicado. É bem difícil. Mas é vencer você mesmo dentro de um propósito. Né? Então, quando eu monto uma planilha de um aluno, quando eu monto uma periodização, quando eu planejo o treino de um aluno, né, eu organizo tudo para que ele atinja o máximo de rendimento dele dentro de um período determinado. Né? Mas se eu for lá para o esporte, né, eu vou ter estes períodos que você está vendo aqui, ó. Pré-preparação, preparação, competição e transição. Todo atleta passa por esses períodos durante a preparação física deles, durante o planejamento total. Isso é uma teoria que vem sendo tratada por autores até mais novos, como Stélio Dantas e Jürgen Weiner, que todos eles tratam isso dessa forma, tá bom? A gente vai ver cada uma delas. O que acontece em cada uma delas? O que eu tenho que fazer em cada uma delas? Hoje, eu vou falar somente deste período aqui, ó, do período de pré-preparação, tá bom? Eu vou falar de como organizar a preparação física do atleta. O que pensar antes de falar, vou fazer seu macrociclo, o que eu tenho que coletar de informações? E aí eu vou te trazer um monte de informações aqui, que você usa para esportes. Algumas delas você vai falar, Borginho, mas não tem jeito de usar como personal, né? Não, não tem jeito de usar como personal. Ou não precisa usar como personal. Não vai fazer diferença nenhuma no seu trabalho como personal. Tá? Esse período de pré-preparação, gente, esse período de pré-preparação, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Ele é formado pelas seguintes fases: anteprojeto, diagnóstico e planejamento. Né? Então, dentro da pré-preparação, eu tenho 3 fases a cumprir, pensando num atleta de alto rendimento. Eu tenho o anteprojeto. Então, antes de fazer o macrociclo, antes de fazer o projeto, eu tenho o anteprojeto.
É a mesma coisa quando você for entrar na faculdade. Você presta você tem o vestibular. Mas antes do vestibular, você estuda. Você faz o pré-vestibular, um curso pré-vestibular. Então, você vai ter o seu projeto de TCC. Antes de fazer o projeto de TCC, você faz o pré-projeto. E é sempre assim. Né? Tem as coisas que acontecem antes. Né? A pré-preparação. O que acontece antes da preparação física total. Então, o anteprojeto, diagnóstico, onde eu vou perceber todos os detalhes, é como se eu estivesse diagnosticando o meu atleta, e o planejamento. E o atleta não participa desta etapa com preparação física. Ele não treina. Nesta fase, ou nestas fases, neste período de pré-preparação, eu tenho somente a comissão técnica daquela modalidade reunida. Então vai reunir preparador físico, fisiologista, ou outro médico, nutricionista, psicólogo, roupeiro, cozinheiro, diretor financeiro, diretor geral. É essa comissão toda que vai reunir e tomar todas as decisões para elaborar o projeto de treinamento. Ficou claro essas questõezinhas aqui, pessoal? Que agora a gente vai passar uma por uma, explicando o que acontece em cada uma delas. Entendeu essa organização geral, mesmo sem saber o que acontece dentro de cada uma delas? Mesmo sem saber. Eu tenho todos esses períodos, dentro do período de pré-preparação eu tenho essas 3 fases. O que é o anteprojeto, então? Tá? O que é o anteprojeto? São pontos de uma preparação física, que reúne-se a comissão técnica e a comissão técnica decide algumas questões que vão acontecer. Se por acaso chegar algum profissional que não tem habilidade com aquela modalidade, ele vai ter que passar por uma familiarização com o desporto. O que é isso? O indivíduo vai ter que entender como aquela modalidade funciona. Por exemplo, chegou uma nutricionista, ela fez mestrado, especialização, doutorado em nutrição esportiva, mas ela pensava muito em corrida de rua, ela pensava muito em natação, ela pensava em trabalhar num time de futebol, né? Mas aconteceu dela cair numa equipe top de alto rendimento de CrossFit ou de rugby. Ela não entende nada de CrossFit, ela não entende nada de rugby, de futebol americano, ela não entende nada desses esportes. O que ela vai ter que fazer? Uma familiarização com o desporto. Ela vai ter que entender como o esporte funciona, as principais regras, as valências físicas inerentes, pertinentes e necessárias do atleta desenvolver, qual é a via energética predominante naquela modalidade, quanto tempo dura as ações musculares dos atletas naquela modalidade, qual é a questão psicológica inserida nisso, para ela saber qual é o substrato energético que ela vai ter que oferecer para aquele indivíduo, para ele não engordar ou para ele engordar, para ele perder gordura ou para ele não perder gordura, para ele ganhar VO2 ou o VO2 não é pertinente àquela modalidade, né, ter um VO2 máximo e tal. Então, ela vai ter que aprender aquela modalidade. Mas normalmente isso não acontece, né? Mas se porventura acontecer, ele tem que participar disso. Aí reúne-se, então, toda a comissão técnica, faz um planejamento geral do processo, reúne as informações necessárias, toma decisões prévias, identifica as qualidades físicas que devem ser treinadas naquele momento, ou no início, no meio, durante, depois, seleciona os procedimentos de avaliação, quem vai avaliar o quê, e avalia a própria preparação física.
Então, quando eu falo em reunir, familiarizar com o desporto, quando eu falo em familiarizar com o desporto, é entender os aspectos físicos e qual é a técnica e tática mais em voga daquela modalidade, né? Então, como eu falei, a nutricionista chegou e ela não entende do CrossFit, então ela vai ter que entender, treinar, perceber, avaliar, assistir, ela vai ter que usar algum artifício para ela saber quais são os aspectos físicos daquela modalidade. Ou seja, qual a qualidade física que os meus atletas têm que ter para praticar aquela modalidade naquele nível regional, nacional, internacional. Então, se é uma equipe internacional, qual é a qualidade física necessária e qual é o patamar que essa qualidade física se encontra para o meu atleta, a minha equipe, praticar esse desporto e chegar num alto nível. Assim como aspectos técnicos e táticos, né, que aí vem as técnicas mais presentes na modalidade, vem os esquemas de ataque mais usados, vem os esquemas de defesa mais usados, e assim vai. Aí já o nutricionista não precisa ter tanta prática, né? Aí fica a cargo de jogadores, preparador físico, técnico, né? Então, teve muito isso com o futebol na última Copa, né? Na Copa do Brasil, né? Na verdade, em que os times europeus, as seleções europeias vieram para o Brasil jogando com um esquema tático diferente, né? E pegou muitas outras seleções, inclusive a do Brasil, desprevenida para aquele tipo de ataque, aquele tipo de jogo, né? Então, o que aconteceu depois da Copa do Brasil? Inclusive times nacionais como Flamengo, São Paulo, Corinthians, eles começaram a jogar como a Alemanha, campeã da Copa do Brasil, né? Começaram a jogar naquele esquema tático da Alemanha, e aí ocorreu essa modificação de esquema tático no futebol, né? Então, o que aconteceu nas próximas reuniões de planejamento, né? O preparador físico, o fisiologista, o técnico, eles tiveram que conversar e entender como era o esquema tático mais em voga, para eles saberem quais aspectos físicos deveriam ser treinados para que aqueles atletas tivessem mais rendimento e pegar outras equipes de surpresa, para as que não tinham percebido a mudança tão pesada que ocorreu em esquema tático de seleções, né? Então é isso que acontece nessa fase. Mas é conversa rápida, né? Então o cara conversa rapidamente e logo eles ajeitam esse processo. Outra questão, e de suma importância, é reunir informações necessárias, informações, né, vitais para montar o treinamento, né? Se eu pensar num atleta, eu tenho que pensar em quais competições nós vamos participar. Qual é a data dessas competições? Onde elas vão acontecer? Quais as condições geográficas? É altitude? Não é altitude? É frio? É calor? É úmido? É seco? Neva? Está chovendo nessa época? Então são informações extremamente pertinentes, porque muda a fisiologia do indivíduo. Qual é o regulamento da competição? Né? Fazer gol fora de casa vale mais pontos? Tomar gol fora de casa piora a minha condição? O empate lá fora é vantagem para mim? Né? Então, tem um monte de regulamentos que mudam a forma que o indivíduo pode jogar, né? Ou disputar, tá certo? Que material preciso levar? Tá frio? Eu tenho que levar roupa de frio? Luva de compressão, calça de compressão? Cravo de borracha, cravo de metal com chuteira? Qual é o tamanho do prego que eu tenho que levar para minha sapatilha de atletismo? O CrossFit, que tipo de sapato eu posso usar para fazer levantamento de peso olímpico? Que tipo de tênis eu posso usar para fazer uma corrida X? Posso usar roupa tal e tal? É natação? Posso usar maiô de pele de tubarão? O maiô vai ser oferecido pela competição ou eu tenho que levar o meu? Quais marcas podem ser usadas? Quais modelos?
Posso usar touca ou eu posso ficar sem usar touca mesmo sendo careca? Então tem um monte de coisas que tem que ser pensadas e ajustadas antes do cara ir, né? O roupeiro tem que participar disso, para ele saber que tipo de... lá chove muito e faz frio, então você tem que levar casaco de chuva para o técnico que fica na beira do campo. Os jogadores vão usar uma chuteira com cravo X, Y e Z. Aquele jogador não gosta do cravo Z, ele gosta do cravo Y, então tem que levar tantos pares de chuteira para ele assim assado. E assim vai, né? Então tem um monte de coisinhas. O cara vai pedalar, né? Que material que eu preciso usar? Eu já organizei a caixa de transporte da minha bicicleta para colocar no aeroporto? Já fiz o despacho da minha bicicleta para cargas especiais? Já foi colocado? Confere com o cara lá da bagagem se a bicicleta dele foi embarcada. A bicicleta dele fica tão pequena, do tamanho da roda, que ele pode colocar ela como bagagem especial dentro do próprio avião para ele não correr o risco de perder. Já conversou com um funcionário do aeroporto para garantir que a bicicleta dele embarcou no mesmo voo? E aí vai. Quem serão os meus adversários? O que eu preciso? Quantas passagens aéreas eu preciso para a minha equipe? Já reservou o hotel? Naquele hotel, fica perto do centro de treinamento? Vou precisar de transporte do hotel para o centro de treinamento ou todo mundo vai a pé? Naquele hotel tem vaga para todos os atletas ou X atletas vai ficar naquele hotel e outros vão ficar em outro hotel? Então são questões... Vou poder usar a cozinha do hotel para fazer a comida dos meus atletas, hein, cozinheiro? Ou você vai... Lá no Nordeste, cozinheiro, tem feijão de caldo para a gente fazer lá ou só tem feijão verde? Você vai levar feijão verde ou não vai? Nutricionista, precisa de feijão? Não, vamos substituir por tal grão. E aí vai. Um monte de coisinhas que são conversadas nessa época. São muitas as informações, tá? Se for um aluno de personal é muito mais fácil, né? O cara vai correr uma maratona, 2 maratonas, né? Ou o cara nem vai correr, né? Quando eu faço esse tipo de reunião de informações necessárias, eu pergunto o cara e falo assim, eu estou treinando a mulher, eu estou treinando porque eu estou acima do peso e eu quero entrar no vestido tal para o meu casamento. Então, como é que eu vou fazer o treinamento dessa pessoa para... Que dia é o casamento? É aqui em Goiânia? Você vai casar onde? Vou casar em Cancún. Legal. E que dia é o casamento? O casamento é domingo, dia tal. E que dia que você vai chegar lá? Eu vou chegar 1 semana e meia antes. Meu Deus, 1 semana e meia antes, essa mulher já tomou pina colada e margarita e comeu camarão na beira da praia até entupir o estômago dela. Então tem um monte de informações que você tem que recolher. Então, em vez dela perder 10 quilos, você vai fazer ela perder 12, porque ela na praia, em 1 semana, ela vai ganhar 2 até o casamento. E tem que deixar isso claro para ela, né? Então, tem um monte de coisinhas que você tem que pensar. É um casamento em Cancún, legal. Aí, até que dia que você vai treinar comigo? Até dia tal. Tem personal que não pensa que ela vai ficar 1 semana na praia, tomando os drinkzinhos dela e comendo comida que não tem aqui, pedindo comidinha X, comidinha Y, e sem treinar às vezes. Às vezes ela não tem disciplina para treinar sozinha, lá na beira da praia, em Cancún, né? Pensa na mordomia que ela vai ter lá. Você está entendendo as questões que eu estou colocando, pessoal? São muito detalhezinhos, né? E que algumas pessoas não levam em consideração. E que podem fazer a diferença, tá? E que podem fazer a diferença. Certo? Insumos de treinamento, né? Eu já coloquei aí, né? Insumos de treinamento. Preciso levar roupa de frio, luva, gorro, né? Vai chover, não vai chover? Então, todas essas informações definem tudo o que vai ser trabalhado, né? Na época. Tá certo? E tomar essas decisõezinhas aí previamente, tá? Alguma dúvida nessa parte de reunião de informações, pessoal? Tudo tranquilo. Beleza, né? Tudo certo. Então é isso aí, tá? Não tem muito segredo, só dá trabalho para fazer. Identificar as qualidades físicas, né? Eu já falei isso aí para vocês lá naquela parte de familiarização com o desporto. Normalmente a gente já faz as duas coisas juntas, tá? Então, quando a gente vai familiarizar com o desporto, a gente já identifica as qualidades, a forma física e a habilidade motora que precisa. Eu já deixei um quadro aí separado para você lembrar, tá? O que é qualidade física
Tá bom? O que é forma física e o que é habilidade motora, tá? Não sei se está aparecendo aí para você, porque para mim aqui está demorando. Apareceu aqui. Então, a forma física, né? Flexibilidade, mobilidade, estabilidade, força, força explosiva, força estática, força dinâmica, resistência localizada, muscular localizada, resistência aeróbica, resistência anaeróbica, tá? Essas são as formas físicas. E a habilidade motora são coordenação intermuscular, intramuscular, coordenação de segmentos, descontração total, descontração diferencial, agilidade, velocidade, velocidade de movimento, velocidade de reação, equilíbrio recuperado, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Essas são as habilidades motoras. Então, quais são os parâmetros de forma física que eu tenho para trabalhar? Lógico que eu vou treinar, né, o que for necessário. Então, eu vou fazer uma avaliação individual e vou identificar, né, fazer a identificação da individualidade biológica desse indivíduo, ou seja, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos desse atleta. Como ele voltou da temporada passada? Porque terminou a temporada, o cara saiu de férias, você não sabe o que esse cara fez nas férias, e ele não pode não ter treinado nada, e ele perdeu alguma forma física ou alguma habilidade. Aí você testa, avalia, valora ele, e depois você vai lá treinar. Então, qual é o parâmetro de forma física e habilidade que nós precisamos para esse indivíduo? Aí eu dividi as qualidades aí para você, ó. Algumas são bem discutidas, tá? Algumas são bem discutidas aí. Forma física e habilidade motora, né? Então você tem a parte física, técnica, psicológica e é não treinável. Não treinável, ela é discutível, tá? Então, por exemplo, velocidade de reação. Velocidade de reação, o pessoal fala que não é treinável, mas eu treino isso no meu aluno, tá? Ontem eu até baixei um vídeo aqui para o curso de funcional que eu estou montando. Deixa eu pegar aqui. Quem que é o representante dessa turma? Eu. E eu? Vou mandar para vocês aí pelo WhatsApp, porque vocês não vão conseguir visualizar aqui na tela, porque eu não sei tocar o vídeo aqui. Então, eu vou pôr aqui. Mandando aí para vocês um vídeo de um piloto de Fórmula 1 fazendo teste de reação, tá? Velocidade de reação. Piloto de Fórmula 1 treina velocidade de reação, porque ele tem que ser muito veloz nas reações. Eu vou colocar o vídeo tocando aqui, vamos ver se você consegue visualizar, tá? Ver se você consegue visualizar o vídeo tocando aqui. Então, o ajudante dele lá, o treinador, segura duas bolinhas de tênis e fica com elas para baixo. E o cara tem que perceber qual o momento que aquela bolinha é solta da mão do cara e ele tem que pegar ela. Isso é velocidade de reação. E o piloto de Fórmula 1 tem que ter muita velocidade de reação, porque ele corre a 300 km por hora. A hora que voar uma peça de um carro, ele tem que talvez desviar. A hora que um carro rodar na frente dele, ele tem que talvez desviar. Né? Então, mandei aí para o representante vai mandar esse videozinho de velocidade de reação para vocês aí no grupo de WhatsApp. Tá? Depois tem uma do neto do Fittipaldi, do Enzo Fittipaldi, que eu acompanho ele, né? No Instagram. O Enzo Fittipaldi é piloto de categorias inferiores e ele está treinando para chegar na Fórmula 1. E eu acredito, porque eu gosto mais de Fórmula 1, né? Eu acredito piamente que ele vai ser o próximo campeão brasileiro de Fórmula 1. Ele corre pela Ferrari em categorias inferiores, e o moleque é muito bom.
muito bom, e campeão, e moleque novinho. E eu vou ver se eu acho o vídeo dele aqui depois, tá, Guilherme? Me lembra, ou Larissa, que eu vou procurar o vídeo dele aqui, porque tem muita porcaria no meu celular, vou passar para vocês, dele fazendo um teste de velocidade de reação com luzes, tocando uma plataforma que se ilumina. Cara, é impressionante. Os caras treinam isso dia a dia, entendeu? Aí alguns autores, como Stélio Dantas, fala que velocidade de reação não é treinável, né? Eu vi um vídeo uma vez, depois eu vejo se eu acho também para vocês, e baixo ele novamente, do Spider Silva, como que chama? Anderson Silva, acho que é isso. Lutador de MMA do Brasil, Spider Silva. Anderson Silva. Anderson Silva, né, que fraturou a perna em uma das lutas dele aí. O cara treinando velocidade de reação. O cara treinando sentado no chão, com as costas apoiadas em uma parede, os joelhos estendidos com o pé lá na frente, e o técnico dele jogando bolinha de tênis na cara dele. E ele tendo que fazer as esquivas sentado no chão, tendo que se esquivar de bolinha de tênis que vinha para a cara dele sem colocar a mão. Só na esquiva, baixando, levantando, vindo para um lado, para o outro. Então você imagina, o cara tá com a maquininha aqui, jogando bolinha de tênis na sua cara. A hora que você errar, quebra seu nariz, né? E o cara treinando o quê? Velocidade de reação. Viu? A bolinha reage, né? Isso não é reflexo, pessoal. Isso é velocidade de reação, tá? Pode falar, Júlio. Treinamento de goleiro também tem bastante disso, né, Jorginho? Tem. Eu tava com um vídeo aqui para mostrar para vocês de um treinamento de goleiro com uma máquina também, arrebentando bola na frente do goleiro lá. O cara coloca a bola numa máquina, a máquina gira ela em alta velocidade e joga em várias direções do gol. E eu perdi isso. Jogador de beisebol, rebatedor, também tem isso. Porque a bola, cara, vem numa velocidade de 90, 100 km por hora. E o cara tem que rebater aquela bola. Se ele for e a bola não vier na área, né, para quem entende beisebol, se ele der o start no movimento dele e a bola não vier na área de rebate, ele perde uma rebatida. Com 3 rebatidas, ele é eliminado. Então, o cara tem que ter uma velocidade de reação muito foda, né? Porque o cara tem que... A bola veio... Opa, tá fora. Ele não pode arremessar, ele não pode iniciar um movimento de rebatida, que senão ele perde uma rebatida, né? Então, o cara tem que ter uma velocidade de reação muito grande, tá? Equilíbrio estático. Essa aqui eu concordo que tem muita divergência, tá? Velocidade de reação para mim, Borgin, velocidade de reação já saiu desse link de não treináveis, tá? Para mim ela é treinável, né? E é técnica, velocidade de reação entra na técnica, tá? Se eu fizer a técnica errada, a minha velocidade de reação ela fica prejudicada, tá bom? Porque exige coordenação, exige agilidade, exige equilíbrio e velocidade de movimento. Então, para eu ter velocidade de reação. Então, ela entra dentro do aspecto técnico, não físico, né? Eu posso ter uma velocidade de reação muito boa e não ter um físico tão bem elaborado assim, tá? Agora, o equilíbrio estático, né, ficar parado numa determinada posição, essa daí existe algumas divergências bem pesadas e eu ainda não cheguei a alguma conclusão, tá? Borgin ainda não chegou em uma conclusão pessoal sobre se o equilíbrio estático eu consigo treiná-lo, tá? A nossa vida ela é muito dinâmica, né? Então, como nós entramos num dinamismo muito grande, poucas situações a gente precisa de equilíbrio estático, né? Então, eu ainda não pensei. Para mim, ainda não faz diferença ficar treinando equilíbrio estático do meu aluno, tá? Eu treino dele equilíbrio dinâmico, eu treino do meu aluno equilíbrio recuperado, né? Equilíbrio dinâmico, por exemplo, fazer o tal do aviãozinho, né? Que é o stiff unilateral, né? Então, fazer um stiff unilateral é uma briga constante, né, que eu tenho para manter o equilíbrio movimentando, né? O próprio stiff é uma briga para você se manter equilibrado, né, durante o movimento. Então, deixei separado aí para a hora que você quiser estudar uma forma física ou habilidade motora, se ela é física, técnica ou psicológica, né? E aí você entrar dentro desse aspecto aí.
Seleção dos procedimentos de avaliação. Então, nessa fase, pessoal, é onde os médicos, psicólogo, nutricionista, preparador físico, vai selecionar qual é o procedimento que ele vai usar para avaliar. Então, o médico vai avaliar o quê? Né? Vai avaliar AIDS? Vai avaliar COVID-19? Vai avaliar alguma infecção intestinal? Vai avaliar estômago? Vai avaliar ortopédico? Vai avaliar coração? Pressão? Né? O que ele vai avaliar? Quais são os procedimentos de avaliação que ele vai fazer? Né? Hoje, no futebol, tem que se avaliar antes da partida que ele vai ter, tantos dias antes, o cara tem que fazer o teste Covid-19. Então, o cara 2, 3 vezes por semana, canudinho no nariz, testa, resultado, positivo, negativo, joga, não joga, fica, não fica, e aí vai. Né? Então, quais são os procedimentos de avaliação? Quando eles serão realizados? Quanto tempo eu preciso para fazer essas avaliações? Quantos atletas eu vou fazer por vez? Que dia vai ser o dia de cada atleta se avaliar? E assim vai. Psicólogo vai avaliar o quê? Ansiedade? Depressão? Né? O que ele vai avaliar daquele indivíduo ali? Né? O que ele vai fazer a avaliação ali? Qual que é a modalidade? O que eu preciso avaliar? Nutricional? O que ele vai avaliar? Mesma coisa. O físico? O que nós vamos avaliar? É VO2 que eu preciso avaliar? Eu preciso avaliar flexibilidade, eu preciso avaliar força, resistência aeróbica, anaeróbia, lactato. O que eu preciso avaliar? Qual é a modalidade? Então tem que ver ali e pensar o que a gente vai fazer de avaliação. Né? Borgin, como personal, pede o atestado médico de um cardiologista. Então vai treinar comigo, atestado médico de um cardiologista. Eu não quero atestado médico de um ortopedista, eu quero atestado médico de um cardiologista. Porque aquele cara vai me falar se o coração dele, se aquele cara tem um coração bom, se a pressão arterial dele tá boa, e se o coração dele tá aceitando o treinamento. Porque o ortopedista vai avaliar a parte ortopédica. Isso aí o meu aluno vai me dizendo, eu tenho X, eu tive Y, tal, fraturei tal, tenho dor no joelho, não tenho dor no joelho. Aí o cara tá tendo dor ou já teve? Aí vai pro outro médico. Mas para treinar eu quero um cardiologista. Aí o Borgin pegou o atestado do cardiologista, eu sei que do ponto cardio o cara está estável. Ele pode começar a treinar. Aí eu peço, né, de princípio não, mas lá para frente eu peço o nutricionista, se for inerente, se for pertinente, se for necessário. Se o cara não precisar perder peso ou não quiser ganhar massa muscular, só está treinando por saúde, eu falo, o nutricionista é uma opção. E o físico, que é a avaliação física que eu faço? Flexibilidade, uso o teste de sentar e alcançar, que é quantitativo. Uso mobilidade, subjetivo. E às vezes uso até o teste de FMS, que eu quantifico esse processo, dou até valor para ele. Né? E uso um teste aeróbio. Né? Faço normalmente ou Weltman, né? Ou faço Cooper, depende do local que eu vou dar aula. Então eu faço Weltman, ou faço o Weltman 87, homens, 88 para mulheres, e Cooper, né, 78, se não me engano, né, para fazer a predição de VO2. Predição, tá? Vou predizer o VO2 dos indivíduos, não vou nem medir, vou predizer, que não é um teste direto, é um teste indireto, né? E aí eu vou começar a treinar. Ah, tem um cara que quer hipertrofia, então vai para nutricionista. Aí ela faz para mim, ou eu faço mesmo para esse indivíduo, a dobras cutâneas, porque eu preciso de valores. Faço dobras cutâneas e lá na clínica eu tenho uma balancinha de bioimpedância. Aí eu ponho na balancinha de bioimpedância, ligo o celular, abro o aplicativo, pego todos os dados do cara e faço a comparação. E vou comparando aquilo ali, vou treinando e comparando. Que dia que eu vou avaliar de novo? Aí depende da montagem de treinamento que eu faço. Qual é o objetivo do aluno? É o casamento, não é o casamento? É saúde, não é saúde? É participar de uma maratona, de uma corrida de 10K, de uma corrida de 5K? Ou é só ir para a praia no final do ano saradinho e tal? Qual é o objetivo do meu aluno? Né? Aí eu faço as montagens de próximas avaliações quando eu achar pertinente ali. Então eu seleciono quais são os procedimentos, quanto tempo eu preciso para fazer essas avaliações e quantas avaliações eu vou fazer à medida que vai passando o tempo.
tá? E aí, pessoal, termina, né, as atividades aí referentes ao primeiro período e a primeira fase de um macrociclo inteiro, de uma preparação física inteira, tá? Então, eu falei até agora, hoje nós só vamos falar da pré-preparação, tá? E agora eu falei só do anteprojeto, ou seja, antes de fazer o projeto, o que eu tenho que pensar, tá bom? Então, agora eu vou entrar no diagnóstico. Até então, o atleta nem participou do processo, o atleta ainda está de férias, vamos falar assim. Agora vai entrar o diagnóstico, que é onde o atleta vai entrar, porque agora eu preciso fazer os testes e diagnosticar como ele está. Tá bom nisso, muito ruim nisso, excelente naquilo, péssimo nisso. Agora eu vou identificar os pontos fortes e fracos do meu atleta, tá bom? Então agora eu vou falar de diagnóstico. Então olha só, começando aí diagnóstico, né? Faço os testes com os meus atletas, ou faço todas as avaliações com o meu aluno de personal. Esse processo todo, pessoal, essas 3 fases, de anteprojeto, diagnóstico e planejamento, dura até 15 dias em uma equipe. Eu pego uma equipe de futebol que tem aí 30 atletas, isso dura até 15 dias para ser finalizado. Falando de personal, o cara chegou comigo, conversou e falou, não, eu quero treinar com você, né? Eu fazia contrato, hoje eu nem faço contrato mais, tá? Eu só assino um documento lá de que o cara tem um compromisso comigo. Mas nem faço contrato mais, porque contrato, se o cara descumprir, ou você leva ele na justiça para fazer valer o contrato, né? Ou você fica quieto. Se você fica quieto, você perde a moral, né? Então nem faço contrato mais nesse sentido, tá? De compromisso, de não ter que pagar tantos meses se ele desistir, essas coisas todas, não faço mais, não. Esse cara fez o acordo comigo, né? Aí eu falo para ele, traz o exame do médico, que era um cardiologista e um atestado de um cardiologista. Trouxe o exame do cardiologista, eu faço os testes, eu começo a treinar. Então isso dá 2 dias. O cara chegou para mim hoje, trouxe os exames hoje, eu já começo o treinamento com ele, né? Agora, uma equipe demora demais, né? Então faço todos os testes, o médico faz, o psicólogo faz, o nutricionista fez, aí começa o diagnóstico. Estabelece os objetivos do treinamento, de acordo com o que eu tenho em mãos, monta as possibilidades de periodização, estabelece linhas de ação, tomadas de decisão, né? Seleciona as qualidades físicas e verifica a quantidade de horas necessárias. Então aí entra essas atividades, né? Então estabelecer os objetivos do treinamento, né? Como que eu vou chegar nesse parâmetro, né? Qual comportamento vai ser aceito como prova de que o objetivo foi alcançado, né? São essas questões que entram dentro desse diagnóstico. Chegou, não chegou, atingiu, não atingiu. É o que eu falei lá do programa que eu assisti dos pesos mortais lá, né? Os 2 obesos foram ao médico, o médico falou, o objetivo é perder 37 quilos em 2 meses. Aí passou 2 meses, os caras voltaram no médico, e o médico foi lá e olhou o comportamento deles. Olha, era para perder 37, você perdeu 25. Então, seu comportamento ainda está inadequado. Você não comeu como deveria comer, você não se movimentou como deveria se movimentar. Cara, eu gostei do médico, viu? Que o médico virava pro cara e falava assim, ô fulano, você tá mais gordo que o seu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, se você não fizer isso nos próximos 2 meses, a sua esposa e seu irmão vão te enterrar. Aí o irmão mais novo, que era mais levinho, né, falou assim, tá vendo? Aí o médico foi nele, né, e falou assim, e você, fulano, se não se mantiver na linha e melhorar isso, vai ser o próximo. Aí o cara fechou a cara e assustou com o médico. O cara se achando que estava na melhor, né? De 290 caiu para 270 e achou que ainda estava bem. Então é pancada nesse povo, né? É pancada que tem que dar. Porque isso é estilo de vida, isso é ele que está fazendo, né? Ele está comendo porque ele quer comer. O médico identificou, ele não tem nenhum problema de saúde, está comendo porque quer comer. O cara comeu 8 hot dogs mais uma bacia de batata frita no café da manhã, né? Brincadeira. Então o cara tem que mudar. Ou você muda, meu amigo, ou você vai ser enterrado, né? Porque você está morrendo e não está percebendo. Então qual o comportamento? O objetivo foi alcançado ou não foi alcançado? Eu falei para você que você tem que perder 37 quilos, você perdeu 25, tá faltando 7.
Então você vai ficar mais 2 meses no programa. O seu comportamento agora é perder mais 25 quilos. Se você perder, a gente talvez entre no processo de cirurgia, né? Para fazer a bariátrica. O cara tinha que perder 60 quilos, ele perdeu 55. Aí o médico falou, não, mas eu tô vendo que você está empenhado e eu vou fazer a cirurgia em você. Então fez a cirurgia nos dois. Então quais as exigências que devem ser tomadas, né, atendidas para você atingir o comportamento desejado, né? Então são essas condições. Se o seu aluno quer emagrecer, você vai ter que ser honesto com ele. Não pode falar, não, tudo bem, você comeu uma pamonha hoje, né? Aí controla amanhã, tá? Cara, isso não vai funcionar, né? Controla amanhã. Você tem que ser honesto com o seu aluno. Pois é, isso aí prejudicou tudo que você tinha ganhado até agora, né? Essa pamonhinha sua, essa festinha, essa pizzazinha de domingo estragou tudo que você fez durante a semana, né? Mostra os cálculos calóricos que ele perde durante a semana treinando e mostra os cálculos calóricos de uma pizzazinha para ele, entendeu? Então, qual é a condição? Qual é o seu comportamento desejado? Qual é o objetivo a ser alcançado? Então, o cara vai lá e gasta a semana inteira para perder 2.000 calorias, vai lá e come 3 fatias de pizza, já deu 1.500 calorias, né? Então, vai demorar, né? Então, você tem que estabelecer parâmetros, né, para esse indivíduo. Ah, você quer continuar comendo a pizza? Então tá, então você não cobre de mim os resultados. Se continuar desse jeito, eu vou te largar para o treinamento. Eu não, é igual o médico lá. Se você não emagreceu, eu não vou fazer a cirurgia em você. A responsabilidade é sua, a responsabilidade não é minha. Né? O cara quer hipertrofiar, a mesma coisa. E assim vai, né? Não tem jeito de ser diferente, né, pessoal? E a gente tem que parar de assumir a responsabilidade de resultado dos nossos alunos, tá? Eu sempre falo isso para todo mundo. Os meus alunos, eu falo, cara, você treina comigo 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Na semana, que tem X horas, eu fico com você 3, meia, 4 horas no máximo. 4 horas no máximo. De 200 horas na semana, eu fico com você 4 horas no máximo. E você quer jogar a responsabilidade em cima do meu treinamento? A responsabilidade é do seu comportamento. Tá aqui os parâmetros para você seguir, as condições que você deve obedecer para atingir esse resultado. Seu comportamento tem que ser X. Não jogue a responsabilidade em cima de mim. A responsabilidade de comportamento é sua, não é do meu treinamento, né? Então os objetivos, eles têm que ser operacionáveis. Eles têm que ser passíveis de serem atingidos. E para isso eu preciso exigir o comportamento adequado do meu aluno, tá? E aí eu monto algumas possibilidades de periodização, né? Para isso eu tenho que conversar com o meu aluno, né? Lá no jogo de futebol, lá no crossfit, lá de alto nível, no esporte de alto rendimento, os caras têm o tempo X disponível para treinar, né? Os caras treinam 8 horas por dia, 2, 3 sessões de treino por dia, e aí vai. O nosso aluno de personal não, ele treina com a gente 1 hora por semana. O aluno ordinário de academia, ele treina lá 1 hora, 1 hora e meia por dia na academia, né? Os outros horários do dia ele está trabalhando, cuidando da família e um monte de outras coisas que ele tem para resolver na vida dele. Então eu tenho que levar em conta para montar uma possibilidade de periodização de treino, o tempo disponível para o treinamento. Então, a primeira coisa que eu preciso na hora de montar é organizar o calendário. O cara fechou o contrato comigo hoje, vai fazer o exame médico amanhã, né, o médico dá o atestado, segunda-feira ele começa o treino comigo, então eu vou organizar o calendário dele. Segunda-feira, dia 24 de agosto, ele vai começar o treinamento comigo. Então eu tenho a primeira semana, a segunda semana já vai entrar setembro, aí eu vou setembro inteiro, e o cara tá fechando um acordo comigo para treinar até o final de novembro, até o final de dezembro. Então ele vai treinar comigo praticamente setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E ele quer ir gostosão para a praia. Então eu vou ter setembro, outubro, novembro e dezembro para treinar esse indivíduo para ele passar o Réveillon na praia. Não sei nem se vai ter Réveillon esse ano na praia, mas ele quer isso. Então, beleza, né? Então, qual o tempo disponível que eu tenho de treinamento?
3 vezes na semana, eu vou atingir X resultado. São 5 vezes na semana, opa, eu dobrei a quantidade de tempo, eu posso ter mais resultado, né? Qual o grau de importância dessa viagem para ele? Né? E se eu não atingir o resultado? Se ele falar para mim assim, ó, eu tenho 3 vezes na semana para treinar com você, aí eu pego os resultados e falo para ele, cara, 3 vezes por semana você não vai atingir, eu preciso de 5 vezes na semana de treinamento com você. Então, qual a necessidade de treinamento que esse indivíduo apresenta? Né? Então, eu vou montar uma periodização de 3 vezes na semana ou de 5 vezes na semana? Ah, mas eu não consigo te pagar 5 vezes na semana. Eu falo, beleza, me paga 3, treina 3 comigo e treina mais 2 sozinho. Eu passo o treino que você vai ter que fazer nesses outros 2 dias. Então você organiza qual é a periodização. Vai treinar comigo ou vai treinar sozinho? Quantas vezes treina comigo, quantas vezes treina sozinho? Eu tenho uma aluna de personal, que ela treina funcional lá na Clima, ela treina comigo 1 vez na semana e 2 vezes sozinho. Eu cobro não 3 vezes, eu cobro 1 vez e meia dela. Por que eu cobro 1 vez e meia? Porque eu planejo esse e esse treino dela. Então ela treina 1 vez acompanhada, 2 vezes sozinha. Mas eu que monto o treino dela sozinha. Então eu cobro 1 aula e meia, vamos falar assim. Então o meu plano, né, é como se eu cobrasse 1 aula e meia, porque eu não cobro por aula, eu cobro por pacote. Então eu faço um pacote de atendimento para a pessoa. Quanto fica, Borges? Quanto que é aula? Não, não tem aula. Quantas vezes por semana você quer treinar? Você quer treinar 3 vezes por semana? Então eu cobro R$1.300 para você treinar 3 vezes por semana comigo. É presencial ou é online? Aí tem essas questões, entendeu? Então ela vai treinar tanto tempo, eu monto uma periodização X ou Y de acordo com o tempo que ela me dá, que ela oferece, que ela tem disponível para o treinamento e a necessidade que essa pessoa tem de treinar, né? E o horário do dia que ela vai treinar, né? Ela treina no dia que ela treina comigo, ela treina num horário. Nos outros 2 dias ela treina no horário dela. Eu nem posso treinar no horário dela, eu nem posso dar aula para ela. Ah, hoje eu queria uma aula presencial. Desculpa, esse horário seu aí eu não consigo. Ela treina 7 horas da noite, 7 horas da noite eu estou dando aula na universidade. Então não dá, né? E aí a gente vai fazendo as avaliações à medida que vai sendo necessário, né? Então você tem aí possibilidades, tá? Aí você estabelece linhas de ação, né? Chegou, fez uma avaliaçãozinha intermediária, evoluiu, né? Faz uma avaliação, estabelece uma linha de ação. Vou para cá, vou para lá, vou para cá. Ah, eu cheguei aqui, avaliei e não funcionou, não está perdendo peso. Então muda a linha de ação, vou agir de outro jeito. Ah, cheguei aqui e não funcionou. Então muda a linha de ação, tem que agir de outro jeito. Porque se eu cheguei aqui e não funcionou, eu falo, não, mas vamos tentar mais um pouquinho. A hora que chegar lá na frente, não deu. Né? O vestido não entrou, né? Não cabe no vestido, né, noiva? Né? Casa de biquíni, você está em Cancún mesmo? Casa de biquíni, põe um biquíni branco. Fica bonito. Né? Aí você põe o véu, porque o véu cabe na cabeça sua, que é gorda também. Né? E aí casa de biquíni, véu, vai ficar bonitão. Não dá para você fazer isso com o aluno, né? Você tem que ser honesto com ele. Então, a linha de ação que você está seguindo não está funcionando, vai ter que mudar a linha de ação. Né? Aí você vai ter que organizar número de microciclos que você vai treinar, se ainda vai treinar componente básico ou se vai treinar componente específico. Né? Se você vai usar, qual método de treinamento que você vai usar. Ah, eu estou fazendo aeróbico e musculação, não está funcionando. Vai fazer só musculação? Vai fazer só o aeróbico? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair da musculação e vou para o funcional? Eu vou sair do funcional, vou para o crossfit? Qual método de treinamento que eu vou usar? Né? Eu vou usar treino só de força, univalente? Ou vou treinar força e resistência? Ou vou treinar só hipertrofia, né? Só resistência de força? Ou vou fazer a misturada de tudo, vou treinar tudo com ela, vou fazer um método polivalente? Né? Vou gastar caloria dela. O que eu vou fazer? Né? Nesse ponto, você estabelecendo linha de ação, fazendo isso, você estabelece as variáveis entre volume e intensidade de treino. Né? Vou fazer qual volume de treino aqui? Qual intensidade? Vou fazer 40% do volume de treino nesse microciclo, 60% do volume de treino nesse microciclo, e na próxima semana, quanto volume de treino eu vou trabalhar? Né? E assim vai. Tá bom? Aí, se for para atleta, você ainda estabelece linhas de ação com relação às competições, né? Ah, a competição ela é internacional, então vou levar a equipe principal. A competição nacional eu vou jogar com time sub-20, ou vou jogar com time misto contra o adversário X. Isso é estabelecer linha de ação. Tá?
Então, você estabelece aí qual comportamento que você vai ter de acordo com cada uma dessas questões, tá? Assim, tanto na parte de competição como na parte tática. Estou falando e ninguém está perguntando. Eu não sei se eu estou conectado ainda, mas eu estou falando. Estamos aqui. Tudo certo, mestre. Então, tá bom. Aí, deixei um modelinho aí, tá? Se alguém quiser usar esse modelinho, eu nunca usei, né? Modelinho proposto por Stélio Dantas, em 2003, de estabelecimento de linha de ação, né? Vou usar uma periodização anual na linha de ação A, vou usar uma periodização de 4 meses na linha de ação B, vou usar uma periodização de 2 meses na linha de ação C, vou usar o método de treinamento X na linha de ação A, se não der certo, vou usar o método tal na linha de ação B, e assim vai. Volume, eu vou usar 40% a 80% na linha de ação A, na linha de ação B eu vou passar de 60% para 90% de volume na linha de ação B. Né? Se eu tiver ainda na competição X, eu vou usar a linha de ação A. Se eu perder a competição X e for eliminado, eu vou passar para a linha de ação B, porque aí a competição vai ser a nacional, né? E assim vai. Então você vai escolhendo as questões aí. Isso aí você não precisa colocar no plano do atleta, tá? Do aluno. Você pode deixar anotado isso em texto no seu planejamento, tá? E aí você toma a decisão, né? Você chega lá nos processos de tomada de decisão, né? Selecionar as questões todas, né? Que é o que eu falei anteriormente lá. Tomou decisão, acabou. Só seguir o barco, né? Então são alguns aspectos que você pode escolher aí durante esse processo, tá bom? Aí um outro modelinho do Dantas, para quem quiser seguir alguma dessas questões, né? Também nunca vi ninguém usando ele, tá? Já conversei com muito preparador físico, o Leandrão, do Goiás, o Kleber, do Vila, o ex-aluno nosso também que está lá no Vila, pessoal do Goiânia, o cara que foi para o Jaraguá também foi aluno nosso, o Lucas, ele também foi aluno da Universo, técnico do Jaraguá, também ninguém usa essa questãozinha aí, mas tá aí, mais um formulário aí, que algumas pessoas podem querer usar, né? Eu também não uso nada disso, pensando em aluno de personal. Eu sempre tenho os planejamentos do que eu vou fazer, anotados, tá? E aí você seleciona as qualidades físicas que serão treinadas, né, em cada etapa do treinamento. Cada mesociclo você escolhe aí as qualidades físicas, né, que precisam ser treinadas no seu aluno, tá bom? Que é o que a gente veio falando aqui anteriormente. Quando eu monto o mesociclo, eu já coloco, né, quando eu monto o mesociclo, eu já coloco o que eu quero treinar, tá? O mesociclo eu faço assim, ó, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui num desenho rápido aqui, porque... apagar isso aqui. Então, se eu fizer um desenho rápido para você, eu faço um mesociclo, eu faço ele desse jeito aqui, assim, ó. Tá. Aí, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Aí eu venho e escrevo aqui, esse aluno, nesse primeiro mesociclo, que vai corresponder a 4 semanas de treino, vamos colocar aqui que ele vai treinar no mês de setembro, tá bom? E aí, nesse setembro, eu vou ter aqui, em setembro, eu vou ter 4 semanas, em setembro, que são os meus microciclos, tá? E nesse microciclo aqui, nesse mesociclo aqui, eu quero desenvolver resistência muscular localizada. Então, eu já defini o que eu vou treinar com ele o mês inteiro. Ele vai treinar resistência muscular localizada, pessoal, durante as 4 semanas de setembro. Mas não vai ser o mesmo treino sempre. Aqui eu vou trabalhar com um percentual de 50% do meu volume máximo de treino, tá? E aqui o objetivo vai ser RML, resistência muscular localizada. Aí eu vou continuar treinando RML para ele aqui, só que eu vou passar para uma carga de 60% do volume de treinamento dele. Na terceira semana, pessoal, eu vou colocar um ápice de treinamento aqui, e aqui eu vou treinar resistência de força. Eu vou chegar aqui a treinar um volume de 80%.
Depois eu volto a cair para 50% ou 60% novamente e vou treinar de novo resistência muscular localizada. Então perceba que ao longo do mês ele não ficou estabilizado, tá? Então ele vai treinar resistência muscular localizada. Só que aqui, olha só o que aconteceu. Eu vou treinar nesse ponto aqui, ó, hipertrofia, resistência de força. E durante todo o trabalho dele, o que vai acontecer? 50%, 60%, 80%, 60%. Então eu estou ondulando o treinamento dele ao longo do mês de setembro. Então não vai ser aquele treino, treinei, janeiro, tal, e o cara tá fazendo supino com 20 quilos, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10. Não. Em vez de 3 de 10, em vez de 4 de 10, nessa semana aqui, ó, ele vai fazer 2 de 10. E eu mantenho a carga, eu estou diminuindo o volume de treino dele, tá entendendo? Então essa é a organização que normalmente o Borginho faz. Em vez de usar ali, ó, 50%, em vez de fazer 4 de 10, ele vai fazer 2 de 10. Na semana seguinte, eu vou usar 60% do volume. Em vez de fazer 10 exercícios, eu vou fazer 6 exercícios, por exemplo, diminuindo o volume de treino dele. Lá no dia de resistência de força, eu vou para 80% do volume de trabalho dele com uma carga significativa. Eu quero trabalhar resistência de força. Quero que ele tenha hipertrofia. E aí eu vou agregando. Então ele cresce, depois ele diminui de novo. Aí no próximo mês, no próximo mesociclo, eu trabalho outro objetivo, e assim vai, né? Então é aí que você monta os mesociclos, tá? Fala, Guilherme. Como é que você encontra o volume máximo de treino desse aluno, para a gente poder quantificar isso aí nas porcentagens, por exemplo, 60%, 80%? Pela valência física trabalhada, você tem, pelos protocolos de treino que existem, você tem um número X, mínimo e máximo de exercício que você pode estar trabalhando. Então, quando vai ser hipertrofia, cerca de 3 exercícios por grupamento muscular é suficiente. Se eu for usar o método tradicional, 3 de 10. Porque se eu for usar o método super série, eu vou fazer 7 exercícios só para peitoral. Então, se 7 exercícios, usando o método, por isso que eu coloquei ali naquele anterior, que método vai ser usado? Né? Porque se eu vou usar um método super série, por exemplo, na musculação, que você fez uma pergunta aí direcionada para musculação, né? Então, se eu for lá para musculação e pensar e fazer um método super série, em que ele vai fazer na segunda-feira 7 exercícios de peitoral, eu vou fazer agora 50% do volume. Então, o super série me fala para fazer entre 6 e 7 exercícios para o grupamento muscular. Então, na primeira semana, eu vou trabalhar com 50% do volume de treino. Então, eu não vou fazer 7 exercícios. Eu vou fazer 3 exercícios. Aí eu passo para 4 exercícios na segunda semana. Aí eu passo para os 7 exercícios, 6 exercícios na semana de ápice. E depois eu caio para 3 exercícios de novo. Então é assim que você vai calculando, né? Porque existem protocolos já estabelecidos, né? Então, se hoje você está montando um treino de corrida de rua e hoje o objetivo seu é correr 8 quilômetros, então o cara bem condicionado estaria nessa semana X correndo 8 quilômetros. E essa semana você planejou 50% de volume, então o cara vai correr 4 quilômetros. Se durante a semana inteira o cara tem que correr 150 quilômetros e você planejou 50% de volume, você vai correr somente 70, 75 quilômetros. Então existem protocolos já estabelecidos de treinamento para atingir aquilo lá. Você pode fazer o seu, não tem problema. Você pode fazer o seu. Você pode organizar um treino muito pesado e começar a trabalhar os percentuais dele dentro das semanas de treino do mesociclo que você vai organizar. Certo? Ou não ficou Beleza, claro entendi. ainda? Tranquilo, Entendeu? entendi. Borginho, Fala, Pamela. mas assim, então para eu trabalhar no percentual do aluno, eu posso, vamos supor, eu vou trabalhar 50% do percentual. Aí eu posso abaixar tanto volume quanto intensidade? Sim, ou você trabalha só com uma das equivalências, né? Você tem uma redução de intensidade, que é outro cálculo que você faz, né? Mas você tem, a intensidade é outro cálculo. Quando você calcula o volume em 50%, a intensidade ela está abaixo. Aí, Pamela, eu vou explicar essas questões mais para frente, mas eu tenho essas fases aqui, né? Eu tenho esses períodos. Período de preparação.
Básico e específico. No básico, o meu volume ele tem que estar maior do que a intensidade. No específico, a intensidade vai ser maior do que o volume. Na competição, a intensidade é maior do que o volume e na transição inverte novamente. Estou fazendo o contrário para você, né? Então, eu estou aqui. Preparação física, básica e específica. Na básica, volume alto, intensidade baixa. Aí eu vou treinando. Volume alto. Quando eu entro na específica, o volume abaixa e a intensidade sobe. Quando eu entro na competição, a intensidade chega ao ápice. E depois na transição inverte novamente. O volume sobe. E na transição, se você fizer ela passiva, os dois vão cair. Então aí depende do momento que você se encontra no treinamento. Se você está treinando o básico ou se você está treinando o específico. Ou se você já está num período de atingir o ápice. Se eu estou no básico, o que eu estou treinando no básico? Componentes gerais, força, resistência, velocidade, potência, flexibilidade. E no específico, técnica, tática, e não deixo o físico de lado. Mas eu estou dando ênfase no técnico e no tático. Tá? Aí eu já trabalho componentes específicos. Força, para modalidade eu preciso de força, então eu treino técnica, tática e força. Tá certo? Então no esporte, quem já é atleta, é assim que você faz. Tá? É assim que se faz. Certo, Pamela? Mas você pode mexer também na intensidade, no momento que você achar pertinente. Se você achar que o seu treino lá naquele momento, né, se você achar que o seu treino aqui nesse momento, ele está intenso, você pode abaixar. Tá? Normalmente, em uma periodização, a gente usa uma quantidade de microciclos específica para treinar. Tá? Aí depende muito da organização, do tempo disponível, né? Então, deixei alguns exemplos aí para você. Flexibilidade, você trabalha ela sempre, né? 16 microciclos de treino, praticamente 16 semanas de treino de flexibilidade, né? Ao longo de um macrociclo específico, tá? Assim vai. Exatamente, Guilherme, né? Professor Luiz Polito, ele é muito bom para falar de periodização, viu? Ele é muito bom, eu sigo ele já há bastante tempo e já aprendi muita coisa com ele, né? E é realmente desse jeito, a periodização ela tem que nos servir, né? E não eu servir a periodização, é isso mesmo. Tá? A periodização ela tem que ser importante para mim, né? Ela tem que me oferecer resultados, e não eu oferecer alguma coisa para a periodização. Eu brinco assim, em cursos que eu dou sobre periodização, principalmente periodização de musculação, eu brinco falando assim que quando você entende daquilo que está sendo feito lá, a periodização ela praticamente se monta sozinha. Né? Então, quando você pratica, a periodização ela praticamente ela se monta. Né? Você organiza o data de início, data de término, avaliação, e a periodização ela praticamente se monta, porque você não precisa perder tempo pensando nisso, não. A coisa ela já está praticamente organizada. Né? Agora, se eu chegar, por exemplo, no CrossFit, eu vou sofrer, porque eu não tenho prática do CrossFit, mas eu fiz CrossFit quando chegou em Goiânia, em 2000 e... deixa eu ver quando é que foi que eu fiz CrossFit, 2013, eu fiz CrossFit. NB, né, Larissa? É isso aí. Então, assim, 2013, 2014, né, o CrossFit não era nada em Goiânia ainda, o negócio estava começando, né? Era um box de CrossFit ali, outro box de CrossFit lá no outro lado da cidade, e eles não sabiam o que estava sendo feito ali, né? Tava falando, CrossFit. E era uma junção de exercícios que os caras estavam fazendo ali, né, desordenado. Então, hoje não, hoje o negócio já está profissional, né? Então o cara sabe quanto tempo vai destinar a treinar técnica, quanto tempo vai destinar a treinar resistência, quanto tempo eu preciso treinar mobilidade. E hoje vai ter mobilidade, não vai, porque na semana eu já tive tantas cargas de mobilidade, um volume de treino de mobilidade já chegou no limite, eu não preciso treinar mais, agora eu preciso aumentar o volume de treino de força, e aí vai, nesse sentido, né? Aí a gente vai organizando à medida que vai passando, né? E algumas questões, elas têm que ser clássicas, né? Que é a questão de organização, tá? Cada um aí vai ter que construir uma planilha de organização, de treinamento, tá? Porque senão você não sai do lugar. Se você ficar assim, hoje eu vou montar qual aula? Aí chega lá no quadro lá do box de CrossFit, hoje a aula vai ser, deixa eu pensar aqui. Você não está fazendo um negócio organizado, né? É a mesma coisa para um treino de personal na academia. Se você está montando aula no dia para dar para o seu aluno,
você não vai chegar a lugar nenhum com ele. Né? Então, dar aula é uma coisa. Por isso que eu não vendo aula para o meu aluno mais. Ah, quanto custa a sua aula? Não, minha aula não custa. O plano de treinamento seu é X. Eu vou fazer um plano. Quanto tempo você vai treinar? Você precisa atingir o resultado em tanto tempo? Então, assim, ó, mensalmente eu tenho um plano de treinamento para você. Esse plano de treinamento, ele é linkado com o próximo plano de treinamento. Então, eu tenho uma evolução. Eu tenho um plano de treino aqui, um plano de treino para o próximo mês, um plano de treino para o próximo mês. De 3 a 4 semanas, eu tenho um plano de treinamento. Depende até 5 semanas, se eu precisar. Então, eu tenho 3, 4 ou 5 semanas, eu tenho um plano de treino, e eles são elencados, linkados para que você tenha sua evolução. Então, eu não vendo aula para você, eu vendo um plano de treino. Eu vou pensar em todo o seu treino do mês. Aí você vai ter uma evolução para o próximo mês. Porque se eu falar para o cara que a minha aula custa R$100, o cara vai querer aula na semana tal. Aí que aula que é hoje? Aí que aula que é hoje? Não, o plano de treinamento é X. Né? Mas eu preciso saber quanto tempo por dia esse cara pode me oferecer, quantas vezes na semana ele vai treinar, e assim vai, porque senão nada vai funcionar, pessoal. Tá bom? Nada vai funcionar. Então você tem que colocar isso muito bem no papel. Tá? Ô, Magnânimo. Olha só quem tá na aula, rapaz. Não te vi entrando, não. Que isso. Que isso, entrou de bandeja, hein? Acordou, Diego. Entrei 2 minutos atrasado, já tava no terceiro slide. Falei, vixe, hoje ele tá acelerado. Que é isso? Hoje é sexta-feira para mim. Fala aí. Amanhã charutou. Amanhã charutou, não. Charutou é sábado. É porque tem um fator aí que a gente não falou e que acontece muito, né? Aconteceu muito na minha carreira e hoje eu dou treino para minha esposa, estou dando para o Breno, estou dando... que é a coisa imprevisível que acontece durante todo esse microciclo, macrociclo e tudo mais, que às vezes lesiona, tô sentindo uma dorzinha aqui, né? E aí, uma coisa que eu aprendi nessa vida de atleta é que você não pode parar. É melhor você ir devagar para frente do que você acelerar para ir em algum lugar. Então, às vezes, igual o meu irmão mesmo estava com uma dorzinha no ombro, né? Creio eu que alguma hérniazinha que estava pinçando e tal. Eu falei para ele assim, ó, faz só isso hoje, entendeu? E aí amanhã, no próximo treino, a gente vê como é que tá e a gente vai indo. Ele, não, quero fazer. Eu falei, não venha até modo, você não é mais garotinho, não, porque amanhã você tá bem, não. Entendeu? Então, esse tipo de coisa assim é bom, acho que você dá alguns exemplos assim pra gente, de como você lida com isso, porque eu acho que é a parte mais difícil, porque aí meio que quebra um pouco o seu cronograma quase todo, né? Você tá todo com o negócio, aí, pô, o pessoal fica 2, 3 treinos, dependendo do que ela teve, né? Se ela teve Covid, você vai pra lama. Você volta do zero, né? Se ela teve um dengue, ela volta para baixo do zero. Então é complicado. Dá um parecer pra gente aí. Então, o que eu trabalho dessa forma? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu agora, tá? Eu fui para o Araguaia esses dias aí, né? E fui tomar uma ducha lá na chácara que a gente estava lá, tinha aquele chuveirão de ducha, e eu falei assim, eu não quero sujar meu pé nessa terra aqui não, eu vou ficar aqui dentro da casa agora, senão eu vou sujar a casa de terra, eu vou de Havaiana. Peguei a Havaiana, calcei e fui tomar a ducha. A hora que eu voltei, o pé escorregou na Havaiana, a Havaiana ficou presa no cascalho, ficou presa no cimento grosso que tinha lá, o pé escorregou na Havaiana, do meu tornozelo, que eu já tenho ligamentos rompidos, eu inverti o pé e caí no chão. A hora que eu caí, eu bati com a mão. Né? Ficando velho, né? Vai se defender. E fraturei a mão, eu tô com fratura nessa mão aqui, ó, no escafoide. Eu não consigo fazer essa pinça aqui, ó, dói, ó. Então eu vou para a sala de academia pegar um halter? Não. Mas eu vou deixar de treinar, Diego? Não vou deixar de treinar. E eu sei que quando eu treino o lado direito, meu cérebro manda informação bilateral. Então, quando eu treino o meu lado direito,
o meu lado direito, ele mantém força, e eu não perco tanta força do meu lado esquerdo, mesmo sem treinar. Então, se o meu aluno reclama do joelho direito, eu treino unilateral o esquerdo. Se ele reclama de dor no ombro, eu treino cardio, faço um HIIT na esteira, trabalho mobilidade de quadril. Ah, é uma dor no ombro, que jeito que é essa dor? Se já teve lesão, não teve lesão, as coisas todas, vamos trabalhar mobilidade torácica, vamos trabalhar mobilidade glandumeral. Mas eu não deixo de treinar. O cara não fala assim, ah, tô com dor, então vai embora para casa. Não. Eu vou fazer algum treinamento. Se eu tiver pensando em uma periodização, se eu tiver aqui com o meu mesociclo estabelecido, esse mesociclo meu aqui, como eu falei agora há pouco, é de resistência muscular localizada, e ele está dividido em 4 semanas, e nessa semana aqui eu ia treinar a 50% de RML, aqui 60% de RML, aqui eu ia chegar a 90% fazendo um treino de resistência de força, e depois eu ia baixar de novo para 60% de RML, de resistência muscular localizada, e aí chegou nesse ponto aqui, nessa semana aqui, de resistência de força, onde eu ia aumentar a intensidade, o volume de treino dele, para ele ganhar hipertrofia, o aluno fala para mim assim, hoje eu tô com a garganta infeccionada, hoje eu não consigo treinar bem, eu tô meio fraco, mas eu não quero ficar sem treinar. Eu falo, tudo bem, você já está com o sistema imunológico baixo porque você já está com a garganta infeccionada. Então vamos treinar mesmo com a garganta infeccionada. Aí o que eu faço para ele? Em vez de fazer... Eu tinha que ter uma borracha aqui nesse negócio meu, nesse aplicativo aqui. Em vez de fazer 90% de RML, aqui, ó, vou riscar de branco, vou escrever aqui em cima. Em vez de fazer o 90% de resistência de força, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar para 40% e vou fazer um treino de RML com ele. Vou fazer um treino de RML nessa semana, misto com uma melhoria de VO2, porque isso não vai abaixar mais o sistema imunológico dele. E o que eu vou fazer? O rendimento dele estava assim, estava subindo, o que eu vou fazer? Vou abaixar. Aí no final da semana eu conversando com ele, no final da semana ele fala, Borginho, melhorei. Eu falo, ótimo, essa semana agora nós vamos fazer o quê? 90% de resistência de força. Então agora o treino dele que estava baixando, como que ficou o treino dele agora? Subiu, abaixou e finalizei ele alto. Eu não deixei de ondular o treino dele, eu não deixei de treinar na semana problemática dele, que foi essa semana aqui, ou que ele estava com muito trabalho, que não treinou um dia, ou ele falou para mim, essa semana eu estou pesado, não tem como eu treinar todos os dias, vou treinar um, então não vou fazer resistência de força em um dia. Eu abaixo o dia que ele vai treinar, eu faço outro tipo de trabalho que não prejudique o rendimento geral dele, e aí na próxima semana que ele fala para mim, ó, tô bem, aí aqui eu vou treinar para valer o que é necessário treinar. Então é desse jeito, você não precisa ficar sem treinar, mas você tem que organizar o treino do aluno. Então tá com dor no ombro, vamos passar por um treino de inferior, treino o corpo todo no dia e tá com dor no ombro, então eu vou diminuir os treinos de superior, vou fazer um treino cardio, vou fazer um treino de VO2, vou melhorar a mobilidade de inferior, tá? Então você não precisa ficar fixo naquilo, mas você tem muita variedade para trabalhar. A periodização, como o Guilherme colocou aí a fala do professor, a periodização ela tem que nos servir, e não a gente servir a periodização. Então, a periodização, ela está ali para me ajudar. Fala, Gustavo. Nesse caso aí, quando o aluno não fica muito estagnado, que ele está com lesão, na periodização é bom você adiantar uma transição para ficar mais tranquilo ou não? Se você tiver num período que signifique isso, pode, Gustavo, não tem problema. Vamos supor aqui, eu tô num momento aqui, é até um complemento da resposta do Diego aí, porque se eu estiver pensando que eu estou numa periodização aqui, por exemplo, de 6 meses, tá? E aí, nesses 6 meses aqui, de janeiro a julho, tá? De janeiro a junho, eu estou numa crescente, aí o cara fala assim, eu peguei gripe, peguei dengue, eu não vou continuar nessa crescente com ele aqui, não tem jeito dele chegar no ápice lá. Então o que eu vou fazer com esse indivíduo? Eu vou cair o treino dele,
ele está com dengue, ele não vai treinar, e aí quando ele sarar a dengue dele depois de uns 15 dias, o que eu vou começar com ele de novo? Ou seja, a periodização que era para seguir nessa vertente aqui e atingir o ápice de rendimento do aluno no final de 6 meses, o que eu fiz? Eu quebrei a periodização no meio, porque ele pegou uma dengue. Então, pegou uma dengue e vai descansar. O que eu vou fazer? Isso é uma transição. Então, eu tenho aqui preparação, competição e uma transição. Terminou, começo de novo. Preparação, competição, e depois desse período aqui, o que ele vai fazer? Outra transição. Ou, né, depois do período de junho ali, ele faz outra transição. Depois que ele atingir esse ápice aqui, ele faz outra transição. Então, pode também ser feito dessa forma, sabe? Eu pensando no macrociclo inteiro, 6 meses. Ah, Borginho, mas eu não estou pensando em 6 meses, não. Tudo bem, então vamos pensar de forma diferente aqui. Eu estou pensando em um mesociclo, que é a pergunta do Diego. Então, Diego, eu estou aqui com o mesociclo, né? E esse mesociclo inteiro era resistência muscular localizada, dividida aí, por exemplo, em 4 semanas, e aqui eu estaria treinando resistência muscular localizada, aqui também, aqui eu ia treinar resistência de força, e aqui eu ia treinar resistência muscular localizada, né? Eu mudo. Aqui eu estou fazendo resistência muscular localizada, aqui também, aí aqui o cara fala para mim que vai ter trabalho e vai poder treinar um dia só. O que eu faço aqui? Um microciclo de recuperação. Então, eu vou fazer uma semana de um treininho leve, de mobilidade, flexibilidade, somente, sem preocupar com resistência de força ou resistência muscular localizada. Vou trabalhar valências que não interferem no meu treinamento nem antes e nem depois. Finalizo esse mesociclo aqui, e aí eu começo outro mesociclo com outro objetivo. Agora, o cara pegou Covid, Diego, 40 dias internado, 30 dias no hospital, 15 dias em casa sem sintomas, sem nada, tomando medicamentos lá, 15 dias em casa, depois de 20 dias, o que eu vou fazer com ele? Começar de novo. Aí eu monto outro mesociclo dali para frente. Eu fui até o que eu fiz com o Breno, foi mais ou menos isso aí. Porque o Breno, como ele tem a diabetes, ele perdeu um pouco a sensibilidade, então eu trabalho muito equilíbrio com ele e pena, que ele definhou, né? A pena dele ele não tem glúteo, ele não tem posterior, não tem anterior, não tem mais nada, tá? Parece só pó, pele e osso. E aí ele começou a se sentir bem, tá? Já estava bem, só que aí ele começou a sentir esse negócio na hérnia, o braço dele fica ruim para movimentar. Eu falei, não vou mexer com o braço, você vai fazer só prancha de abdominal e nós vamos fazer exercício de equilíbrio, esse negócio, e andar, né? Aí botei como se fosse a semana de recuperação, né? E aí botei para zerar e vamos ver semana que vem como é que ele tá, né? Perfeito, é isso aí mesmo, entendeu? É isso aí mesmo que você tem que fazer. Essas adaptações, elas são extremamente pertinentes. Eu queria ouvir a posição do profissional do negócio, né? Mas eu também queria ouvir. Mas não tem segredo não, cara. A periodização, ela tá aí para ajudar a gente, né? Ela não é fixa, tá? Ela não é estável ali, ela é flexível. Ah, deu problema nessa semana, beleza. Parou o que estava fazendo, recuperou, vamos começar de novo. Tem jeito, tem que ser assim, né? Melhor do que o cara ficar parado. Eu tô com a mão aqui fraturada. Eu tô com a fratura na mão. Eu vou deixar de treinar? Agora que eu tô voltando, eu vou deixar de treinar porque eu tô com a mão fraturada? Não, eu vou treinar o outro lado. Aí tem gente, o professor até chegou, Borginho, você só vai fazer o lado direito? Aí você tem que explicar pro cara, né? Você tá fazendo só o lado direito, porque você tá com a fratura na mão, e o médico falou que não vai engessar, não vai pôr nada, porque não adianta, porque o escafoide, ele fica móvel, não tem jeito de eu ficar com ele rígido aqui. A não ser que eu coloque uma tala completa e fique com a mão parada, só que aí outras coisas eu não vou conseguir fazer. Aí eu falei para ele, não, a minha opção é ficar sem gesso, sem tala, sem nada, e eu vou esperar o tempo. Aí eu tava melhorando, cara, a dor tava passando e tudo, a Isis no meu colo, eu dando comida para ela, ela pega e joga o corpo para trás, assim. A hora que ela jogou o corpo para trás, o que eu fiz? Botei o dedão em cima, assim, para segurar ela. A hora que eu botei o dedão, ela
E aí a dor voltou de novo. Do início de semana já tá doendo de novo. Então, na hora que a fratura tava querendo, né, começar a calcificar, eu fui segurar a Isis assim nas costinhas dela, que eu tava segurando ela aqui, ela jogou as costas para trás, a hora que ela jogou, eu fiz a mão assim, né? A hora que ela fiz a mão assim, ela apoiou e jogou o corpo em cima da minha mão, para ela não cair. Aí doeu de novo, tá doendo de novo. Agora vai mais uns 15 dias para o processo acontecer novamente, né? Calcificar, iniciar a calcificação. Doido, E eu tô treinando do outro lado. Para quê? Para que o meu cérebro possa mandar estímulo para essas unidades motoras, do mesmo jeito que está mandando estímulo, porque o estímulo ele é sincronizado, né? Então estou mandando estímulo para um lado para manter a força, e o outro lado está recebendo estímulos para perder o mínimo de força. Quando eu fiz uma cirurgia no joelho, eu tinha que ficar o primeiro mês eu tinha que ficar sem tocar o pé no chão. Aí fiquei andando de muleta, né? Aí você começa a ficar meio maluco, né? Porque você não faz nada, você é um atleta e aí de repente você tá parado, você não pode botar o pé no chão. Sabe? Psicológico meio que te come. Falei, velho, vou malhar. Aí peguei e fui pra Smart Fit, cara, de muleta. Cheguei lá, o cara falou, você não pode malhar, não. Eu falei, como não? Não, porque é responsabilidade nossa, ninguém pode entrar de muleta aqui malhar, que não sei o quê. A sorte que eu tava morando na casa do meu sogro. Aí eu fui malhar do Alphaville lá. E aí, os caras lá ficaram me olhando torto lá, tipo assim. É porque lá não tem, né, nenhuma, como é que fala, responsabilidade comercial na questão, né? Lá é clube, então. Aí eles ficaram meio assim, ficou, mas você vai malhar mesmo? Não, eu tô machucado com o joelho esquerdo, posso fazer o joelho, a perna direita e posso fazer parte de cima completa e abdômen. E deve fazer. Porque senão eu vou ter que correr atrás de tudo de novo. É melhor correr atrás de uma perna só do que todos os membros. O profissional, eu digo sempre assim, né? O profissional comunzão da educação física, sabe? O profissional que é ordinário, que ele é muito fraco, né? No conhecimento, ele vai olhar torto, vai falar que não pode, você tá doido, vai para casa. O profissional que entende do treinamento, né? Que vê o treinamento como saúde e não como estética, né? Cara, por que eu não posso um cadeirante entrar na academia? Por que um cadeirante não pode entrar na academia? Por que uma pessoa que está andando de muleta ou de andador não pode entrar na academia? Pelo amor de Deus, cara, que exclusão é essa? É ridículo, em pleno 2020. É igual o Kleber fala, né? Na hora que entra o deficiente na academia, os professores comem, eles não têm preparação. Aí é um profissional fraco, né? Despreparado. Quer dizer, então, que o cara que é cego também não pode entrar na academia porque ele vai bater a canela nos aparelhos? Ué, pelo amor de Deus, né? Quer dizer que o cara que tem paralisia infantil nos 2 membros inferiores, ele não pode entrar na academia com o seu andador ou com as suas muletas ou bengalas para poder fazer o treinamento dele de core, de superior e até mesmo de inferior? Que é isso, né? É uma visão muito reducionista do que é uma academia, entendeu? É uma visão muito reduzidinha do que é uma academia, do que se pode ser feito dentro da academia, né? Isso aí nem comentar uns trem desses também, porque senão você pega um cara desse e dá na cara dele e fala, volta pra faculdade, filho, porque vai fazer curso, né? Vai estudar com NB, porque NB... Não, se eu tivesse estudado, eu tinha metido na justiça, só para ganhar um dinheiro. E você ganharia tranquilo, né? Porque o cara tá impedindo acesso seu de busca de saúde, né? Mas eu não tinha nem ideia. Bom, vamos lá. Só para finalizar, né, pessoal? Aí eu deixei alguns quadros. Pode falar, Pablo. Eu vou fugir um pouco do assunto, porque assim, eu tenho uma certa dúvida. Como eu posso ligar a periodização do treino, separando em macrociclo, mesociclo e microciclo, e unir isso ao ciclo menstrual da mulher? Porque assim, eu estava lendo alguns artigos que falam sobre o benefício de trabalhar conforme o ciclo menstrual, as fases do ciclo menstrual.
Tanto Uhum. é que tem estudos de time de futebol, como o Chelsea, que fala que após eles estarem trabalhando, usando, se embasando no ciclo menstrual das jogadoras, eles tiveram um grande avanço. Como que eu posso unir as duas coisas? Então vamos lá, Pamela. Você tem aqui um mesociclo formado aí, por exemplo, por 4 semanas, tá bom? E você vai fazer um treino de força nessa semana aqui. Né? Nesse mesociclo, você vai fazer um treino de força. E você já sabe, fez os cálculos do ciclo menstrual daquela mulher, e você sabe que nessa última semana aqui, ela vai estar menstruada. Então, são 7 dias, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias nessa semaninha aqui, e você sabe que o fluxo menstrual dela vai descer nesse dia aqui, tá bom? Então, nesse dia, ela vai menstruar. E ela vai ficar ali 3 dias menstruada, 4 dias menstruada, 7 dias menstruada. Borginho, ela vai menstruar nesse dia aqui. Ela vai ficar 5 dias menstruada. Tudo bem. Então, você já organizou no calendário dela que dia vai ocorrer a menstruação. E aquela pessoa, apesar de alguns trabalhos mostrarem pra gente que não ocorre redução de força, algumas mulheres se sentem desconfortáveis fazendo treinos de força no período menstrual, tá? No período em que o fluxo está com volume mais alto. Então, eu vou organizar para que a ondulação de treino dessa pessoa, ela seja assim ou assim, tá? Ó, começou alto e caiu. Por quê? Porque aí, quando chegar nessa semana aqui, eu treino força com cerca de 90% do volume. Aqui eu treino força de novo, com cerca de 80% do volume, ou até 90%. Aqui eu treino resistência de força, com 80%, 70% do volume. E aqui eu vou treinar o quê? Resistência muscular localizada, com 40% do volume. Por quê? Porque ela se sente desconfortável treinando força, ela acha que perde força, ela perde sangue, então ela pode perder força mesmo. Alguns autores falam que isso acontece. E aí ela não quer treinar pesado. Então eu vou treinar resistência muscular localizada com cerca de 40% do volume total de treino na semana em que o fluxo menstrual dela está ali. Né? Então eu vou organizando isso para que durante todo o macrociclo, se você estiver pensando em montar um macrociclo, estou aqui com o macrociclo janeiro até dezembro, e esse macrociclo é cheio de mesociclos. Esse mesociclo é cheio de microciclos. Então eu vou organizando e calculando para que em cada mês desse eu saber qual é a semana que ela vai estar com fluxo menstrual e durante esta semana eu reduzir o volume ou a intensidade de treino dela para que ela se sinta confortável durante o treinamento. Então, entendeu, Pamela? Então eu tenho que saber, calcular. Vai menstruar dia tal, dia tal, dia tal. Semana tal, semana tal, semana tal. Terceira semana do mês, segunda semana do mês, primeira semana do mês. O ciclo é de 28 dias, o ciclo é de 40 dias. Qual é o tamanho do ciclo dessa mulher? Ele é regulado? É desregulado? Se é desregulado, eu vou ter que fazer igual eu falei com o Diego aqui agora. Se é desregulado e ela sente desconforto em fazer treinos intensos na semana de menstruação, então eu vou ter que naquela semana fazer o quê? Uma adaptação. Passou, a força dela sobe de novo, ela se sente bem logo depois do ciclo, do fluxo. Então, faço o treino de força após. Aí você vai ter que ir, né, pensando nisso. Tem muitas imagens. Tem muitas imagens dessa aí mesmo, viu, Iago? Que mostra justamente o momento que você vai treinar força ou resistência de acordo com o ciclo menstrual. Tá bom? Eu dou aula para mulheres e eu tenho uma aluna que ela não gosta de treinar pesado quando ela tá, uma só. Né? Eu trabalho muito com mulheres. E eu tenho uma aluna só que sente desconforto. A Érica mesmo, ela não sente desconforto treinando em período menstrual. Treina pesado em período menstrual. Entendeu? Então, é muito individual. Se ela está no período menstrual e ela não sente desconforto, fraqueza, fadiga, treinando pesado, pode treinar pesado, não tem problema, ela não vai ter prejuízo. É mesmo uma questão mais de sensibilidade da mulher ali, tá? Nesse sentido. E aí, pessoal, deixei um quadrinho de dosagem de horas de trabalho, tá?
de treinos aí de esportes coletivos, individuais cíclicos, né? Então, de esporte coletivo aí você tem futebol, basquete, handball, vôlei, né? Ciclismo de pista, de equipe e tudo mais. Então, são esportes cíclicos. Quantos por cento eu vou treinar na parte física e na técnica, no período preparatório básico, específico e período de competição? Tá? Então, normalmente, os preparadores físicos levam isso aí muito em consideração. Então, é bem aproximada essa dosagem de horas. Tá? Esportes individuais cíclicos, como corrida de rua, maratona, ciclismo individual, né, natação. Então, você usa esse quadrinho de baixo aí, tá? E os individuais acíclicos, né, tipo lutas, MMA, judô, né, Muay Thai, ciclismo de velocidade, de perseguição, é individual acíclico, né? E aí você usa esse outro quadro que tem aí como dosagem de horas de trabalho em cada período, tá? Essas horas são bastante próximas do que realmente o pessoal faz na prática, tá? E tal. Bom, e aí eu vou para a última fase do treinamento, né? Que é montar o plano de treinamento, selecionar os métodos, procedimentos, quantificar a carga inicial de treino, de volume, de intensidade e montar o quadro de periodização, né, certinho, que é o que a gente estava fazendo aqui com mesociclos, microciclos, e a gente vai fazer mais para frente, tá? Então, por isso eu não vou discriminar cada parte dessa, porque eu vou ensinar você a montar um plano de treinamento, eu vou ensinar você a montar o quadro de periodização, tá bom? Pelo menos no papel, né, numa tabelinha, e aí a gente vai fazendo isso aí com o andamento do semestre, tá? Então nós vamos montar aqui macrociclos, e nós vamos montar aqui, vou montar um macrociclo de 6 meses, e nós vamos montar depois um mesociclos durante as aulas aí, para cada uma das perguntas que for surgindo, tá bom? Se não tiver pergunta, a gente não monta, mas o ideal é que a gente tenha perguntas aí direcionadas. Normalmente o pessoal faz para musculação, mas você coloca o esporte, se eu não entender do esporte, eu te pergunto o que você faz na época, e eu coloco aquilo dentro do período que você está ali, para você entender. Tá bom? Interrompendo a gravação.